E aí, pessoal, hoje a gente vai começar a ver, né, como é que é a técnica para a gente construir gráficos de funções trigonométricas, né? A partir dessa aula, a matéria é nova, né? O que a gente tinha visto em sala antes da pandemia era a matéria até a aula anterior, né? Então, vamos começar. Olha só, né, duas tabelinhas, né, que a gente vai ver como é que a gente preenche. Então aqui, ó, a gente tem o plano cartesiano, tá? Duas tabelinhas, e a gente já fez esses dois gráficos. Só que quando a gente fez esses dois gráficos, o que a gente precisou, né? A gente precisou olhar todo o nosso círculo trigonométrico, né? Foi isso que a gente teve que fazer. Então, quando a gente fez esse gráfico, a gente veio aqui, ó, a gente tinha o círculo trigonométrico, né? Aí eu tinha a reta seno. Nossa, não, isso aqui tá ficando horrível demais. Vamos tentar, dá pra fazer melhor, né? A gente não precisa fazer tão feio, não. Né? Então a gente tinha o nosso círculo trigonométrico. Tá? Nós tínhamos aqui a reta seno, a reta cosseno. Tá? Essa é a reta dos valores de seno. E essa daqui é as retas dos valores de cosseno. E a gente foi lá, né? A gente preencheu aquela tabela lá com 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 135, 150, 180 e a gente deu a volta completa até o 360. Né? Se para toda função trigonométrica a gente precisar fazer isso, vai dar um baita de um trabalho, né? Toda vez que a gente tiver que construir um gráfico, a gente precisar usar tantos valores e preencher aquela tabela imensa. Então, para isso é que a gente vai ver uma técnica que vai facilitar a nossa vida. E a gente, na verdade, vai usar apenas 4 valores. Que é esse daqui, ó, 0 graus, aqui 90 graus, aqui 180, 270 graus e a gente fecha aqui no 360 graus. Por que a gente pode usar só esses valores? Porque naquela atividade em que a gente preencheu a tabela e fez os dois gráficos, a gente já sabe o formato do gráfico. A gente sabe que o gráfico ele é uma coisa mais ou menos assim, né? Ó. É uma senoide, certo? A gente já sabe como é que o gráfico se comporta. Então basta nós termos alguns pontinhos que a gente já vai conseguir ligar esses pontinhos obedecendo a esse formato. Beleza? Então vamos começar. Função seno de x. Como eu já disse para vocês, né? As funções elas trabalham o quê? Basicamente com dois valores aqui. Nós estamos trabalhando no que a gente chama em matemática de R2. Então a gente tem basicamente duas informações, tá? Então eu tenho os valores de x e os valores do seno de x. Então aqui nós temos valores de x e aqui nós temos os valores do seno de x. Os que eu vou usar para o x são esses arcos aqui, né? Então eu vou usar 0 graus, eu vou usar 90 graus, que é o π sobre 2. Em gráficos, pessoal, a gente usa mais radianos, tá? É um padrão de uso, tá? Então aqui 180 graus, que é o π radianos. Aqui o 270 graus, que é o 3π sobre 2 radianos. E por fim, o 2π radianos, que é o 360 graus. Beleza? Agora eu quero saber qual é o seno desses valores, né? O seno de x. O x são esses valores aqui. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1, que é o 90 graus. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Pronto, preenchi essa tabela. Daqui a pouco nós vamos colocar esses pontos aqui, né? Ó, são os nossos parzinhos ordenados, x, né? E o f de x, nós vamos colocar aqui, beleza? Vamos já fazer aqui ó, o nosso cosseno de x, que a gente já fica com todos os pontos prontos, tá? Aqui o nosso cosseno de x. A gente tem que a mesma coisa, tá? Ó, essa variação do x, ela não vai mudar.
tá? Então, nós temos aqui, ó, x e cosseno de x agora, né? Então, vamos lá. O x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π radianos é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 radianos é 0. E o cosseno de 2π é 1. Ótimo. Vamos agora colocar esses pontos no gráfico, beleza? Vamos aqui. O seno de x primeiro. Ó, o ponto 0, 0. Tá aqui, ó. Certo? No encontro dos eixos. O π sobre 2, e aí aqui a gente tem que colocar, né, nos valores de x, observa que eu não coloquei, né? Então vamos colocar aqui, nos valores de x, ó, aqui o 0 é ali, aqui vai ser o π sobre 2, depois vem o π, aqui vem o 3π sobre 2, e aqui vem o 2π, tá? E aí a gente prossegue aqui, ó, 0, 0, tá aqui no encontro dos eixos. Quando x vale π sobre 2, o valor da função é 1. Então, π sobre 2, observa que me escala, ó, 0 aqui, 0,2, 0,4, 0,6, ou seja, a minha escalinha aqui ela está indo de 0,2 em 0,2, né? Como aqui é o 0,8 e aqui é 1,2, aqui vai ser 1, tá? Então, o π sobre 2, o valor da função é 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pontinho da minha função, no 1. Quando é π, o valor da função é 0, então a função que é nessa reta aqui que a gente vê os valores, né, é 0. Então não vai ter valor, então está em cima da reta x. Quando é 3π sobre 2 é menos 1, então 3π sobre 2 vai ser no menos 1 aqui, ó, tá vendo? Entre o 0,8 e o 1,2 negativos, tá? Então aqui vai ser o nosso menos 1. E para finalizar, 2π, o valor da função é 0. Então, aqui. Aí vocês observam, né? Como a gente já sabe que o formato do gráfico é esse aqui, ó, é de uma senoide, é só a gente ligar aqueles pontos obedecendo isso que a gente já sabe, né? Eu venho aqui, vou aqui em cima, ó, depois eu vou aqui embaixo, depois aqui, ó. Pronto, ó. Fechou o gráfico da função seno de x, tá? Então é esse aí, ó. Agora vamos lá. Cosseno de x. Vamos ver como é que fica a nossa função cosseno aqui. Vamos pôr os pontos, ó. Quando o x é 0, o cosseno vale 1. Então aqui, ó, no x valendo 0, o cosseno vale 1. Então eu vou precisar, né? 0, ó, que é o x0, eu tenho um ponto aqui no 1, ó. Tá? Depois, quando o x vale 90, a função cosseno vale 0. Então aqui no π sobre 2, que é 90 graus, a função não tem, né, distância nenhuma da reta x. A distância, né, é 0, né, pessoal? Então o ponto está em cima da reta x. Quando o x vale π, o cosseno é menos 1. Quando o x vale π, o cosseno é menos 1. Menos 1 é aqui, ó, né, nessa altura aqui, ó, nessa distância, né, da reta x. Depois, quando vale 3π sobre 2, a função vale 0. Então, quando a função vale 0, o ponto está em cima da reta x. E quando o x vale 2π, a função vale 1. Então, no 2π, a função está aqui, ó, com o valor 1. Tá vendo? Ó? Aí agora a gente faz o quê? A gente liga esses pontos. Tá? E esse é o gráfico da função cosseno. As coisas que nós precisamos sempre observar, né, pessoal, numa função seno ou cosseno, é o que? Aqueles elementos que nós já estávamos observando antes, né? Ou seja, tá, qual é o período dessa função, qual é, né, a imagem, enfim, esses elementos são elementos básicos de uma função, a gente precisa conhecer. Então, vamos aqui, ó, vamos analisar primeiro a função seno, tá? Vamos analisar aqui a função seno, o período dela.
o período, ó, que é essa amarela aqui, né? Ó, tá indo de 0 até 2π, né? Ó, o período a gente olha aqui na reta x, né? Então, 2π é o período dela, beleza? A amplitude, né? Qual é a amplitude dessa função? Né? Aí eu olho o quê? Eu olho aqui no eixo y. Qual é o valor máximo dessa função amarela? É 1. Qual é o valor mínimo dela? É menos 1. Tá? Então, do 1 aqui até o 0 nós temos 1 e depois até o menos 1 a gente tem mais 1. Então tem 2, né? Então basta eu pegar essa distância 2, dividir por 2, eu sempre vou dividir por 2. Então a amplitude é 1, né? E ou a gente pode analisar os outros elementos, por exemplo, a imagem, né? A imagem. A imagem é onde a nossa função assume valores no eixo y. E aí você observa, ó, que para qualquer valor aqui, ó, até o 1 e depois até o menos 1, né, ó, vai ter correspondência aqui, ó, no nosso eixo y. Então ela só terá valores no eixo y do menos 1 até o 1. Essa função, pessoal, aqui, ó, ela não vai valer 2, né? Ó. Ela não vem aqui no 2, ela não vai valer 1,2, ela não vai valer 3 nem 4, tá? Ela só vai ter valores aqui, ó, no eixo y, por isso essa é a imagem dela, beleza? E nós podemos fazer a mesma análise para a função cosseno, né? Vamos colocar aqui essa análise para a função cosseno. A função cosseno de x, nós vamos ter aqui, ó, o período dela, né? Vamos anotar aqui, ó, o período dela. Pronto, assim. Qual vai ser o período? O mesmo, né? Ó, ela vai do 0 até o 2π. O período é 2π. Qual vai ser a amplitude? A mesma, né? Ó, tem diferença de amplitude, ó. Ela também vai do 1 até o menos 1, então a amplitude dela continua sendo 2 dividido por 2, que é 1. Lembrando, né, pessoal? Cosseno, ó, o maior valor é 1, o menor valor aqui é menos 1, então nós temos aqui, né, uma distância de 2, né? Aí eu pego esse 2 e divido por 2, amplitude 1. E a imagem dela, né, ó, a imagem, a mesma. Ela só tem valores aqui, ó, no eixo y, do menos 1 até o 1. E a gente observa isso bem pelo gráfico, né? Olhando o gráfico, a gente consegue aí essas informações. Belezinha? Vamos à próxima aqui. Ah, professor, mas a função sempre vai variar só no 1 e no menos 1? Não, pessoal. É por isso que agora a gente vai ver o quê? Alterações na amplitude, tá? Observa que essa função, ela não é mais a função só seno de x, né? Eu tenho um 2 multiplicando o seno de x, ou seja, eu tenho 2 vezes seno de x. Vamos ver o que acontece quando a gente coloca um número multiplicando aqui na frente, tá? Então a gente vai observar agora o que acontece aí. Então vamos lá. Eu vou ter aqui para preencher a tabela sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui, ó, eu tenho x, tá? Eu vou ter o x. Aqui eu vou ter o seno de x, que é o seno dos valores aqui. E aqui eu vou ter 2 vezes o seno de x, que é o gráfico que eu quero, tá? Estou fazendo bem passo a passo. Por isso que a tabela tem aqui 3 colunas, tá? Então aqui o x, pessoal, mesma coisa, tá? Só que não vai mudar. O elemento que aparecer aqui nesse parênteses, ó, ele não vai mudar. A variação vai ser sempre a mesma, tá? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aí eu vou calcular o seno desses valores de x. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é 0. Só que eu não quero a função seno, né? Eu quero 2 vezes os valores de seno. Então eu tenho que pegar esses valores aqui, ó, que são os valores de seno de x, e multiplicar por 2, tá? Então aqui, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes menos 1, menos 2 e 2 vezes 0, 0. Esses são os valores que eu tenho interesse. Então, eu vou colocar aqui na reta x, né, os meus valores de x, né, ó. O 0 já está aqui no cruzamento, né, aí eu tenho aqui, ó, π sobre 2,
eu tenho π, eu tenho 3π sobre 2 e eu tenho 2π. E agora vamos colocar no gráfico esses nossos pontos, relacionando os nossos valores de x com a função que a gente quer, que é 2 vezes o seno de x, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, quando o x vale 0, o 2 seno de x também vale 0. Então a gente tem um ponto aqui, ó. Quando o x vale π sobre 2, a função vale 2. Então, π sobre 2, a função vai aqui no 2. Ó, tá vendo? O valor 2 tem um ponto aqui. Quando é π, a função vale 0. Quando é 3π sobre 2, a função vale menos 2. Ó, menos 2 está aqui. Ó. E quando é 2π, a função que eu quero vale 0. E aí, pessoal, a gente consegue, né, desenhar o gráfico dessa função ligando aí, ó, esses pontos da nossa função trigonométrica, beleza? Então esse é o gráfico aqui, ó. O que houve de diferente? Ó, se eu fosse desenhar aqui, pessoal, o gráfico da função seno, tá? Só para a gente poder comparar, vamos desenhar seno aqui, ó. No zero, né? O seno vale 0, nós teremos um ponto aqui, tá? Quando vale π sobre 2, é no 1 o ponto aqui, ó. Quando é π seria 0, quando é 3π sobre 2 seria menos 1, ou seja, aqui, ó. E quando é 2π é 0. Ou seja, se fôssemos desenhar essa função, o gráfico dela estaria onde? Estaria aqui, ó. Vai aqui, vem aqui, depois aqui, tá? Observa, essa função aí em rosa é a minha função seno x. Essa função em vermelho é a função 2 vezes seno x. O que mudou, pessoal? Não foi a amplitude, ó? Ela não está mais esticadinha aqui, ó. A amplitude dela mudou. Então, a gente pode escrever aqui, ó, o período da nossa função, né? E aí, olhando a função 2 seno x, o período dela é... O período é aqui no x, ó, do 0 até o 2π, o período é 2π. Ou seja, não houve alteração de período. Agora, a amplitude, vamos ver a amplitude. A amplitude, sim, eu olho, ó. Do 2 até o menos 2, nós temos 4. Dividido por 2, ó, a amplitude passou a ser 2. Beleza? E a imagem, vamos ver a imagem. A imagem agora, ela vai de onde até onde? Onde é que a função vermelha assume valores aqui, ó? Do 2, né, até o menos 2. Ela não terá valor aqui, por exemplo, ó, no menos 2,4, tá vendo? Ó? Ela não chega até aqui. Agora ela chega no menos 2 e até o 2, qualquer valor aqui ela vai ter, ó, tá vendo? Ó? A gente cruza ela, então a imagem dela vai do menos 2 até o 2. Então houve uma alteração na amplitude e na imagem, beleza? Comparando, né, obviamente, com a função seno de x. A gente consegue concluir que quando a gente faz alterações, né, aqui, ó, ou seja, eu coloco um número multiplicando o meu seno de x, ocorre uma alteração o quê? Na imagem e na amplitude e na imagem dessa função. Beleza? Lembrando, né, pessoal, uma coisa aqui que a gente não pode esquecer. Essa função, ela continua, né? Ela não acabou aqui, ó. Ela continua aqui, ó. Ela vem para cá, depois ela sobe de novo, enfim. Ela também continua aqui. Ela vem aqui, ó, vai lá em cima, depois ela volta, enfim. Continua, né? Aqui é o π sobre 2, aqui seria o quê? O menos π sobre 2, tá vendo? E aí depois o menos π, enfim. Tá? Ela é infinita. É que para funções trigonométricas, como isso daqui, ó, o resto vai ser a repetição disso daqui, basta a gente conhecer um período que a gente já sabe, porque o comportamento dela é repetitivo, né? Então tá tudo certinho aí, né? Vamos aqui à nossa próxima. Agora nós vamos também, ó, observa, ó, tem um número multiplicando o cosseno de x, e a gente vai tentar fazer esse gráfico e ver qual vai ser a alteração nele, beleza? Então vamos começar aí. Esse gráfico a gente faz aqui, ó.
né? Ó, a gente vai precisar o quê? Os valores de x para colocar aqui, né? Ó, na nossa reta x. A gente vai precisar dos valores de cosseno de x. E a gente vai calcular, né, depois 1/3 vezes esse cosseno de x, que é o que a gente quer, tá? X, né, pessoal, aqui, ó. Isso, lembrando, né, o que aparecer aqui entre esse parênteses não vai ter alteração, então é sempre, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Cosseno desses valores agora, né, que é o cosseno de x e os x são esses valores. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e cosseno de 2π é 1. Beleza? Agora, eu não quero o gráfico dessa função, quero o gráfico dessa. E essa função diz o quê? Que eu tenho que pegar o cosseno de x e multiplicar por 1/3. 1/3 vezes 1 é 1/3 mesmo, né? 1/3 vezes 0 é 0. 1/3 vezes menos 1 é menos 1/3. 1/3 vezes 0 é 0. E 1/3 vezes 1 é 1/3. Como a gente vai colocar aqui no gráfico, a gente vai pegar aqui uma aproximação decimal para esses valores, tá? Então aqui, ó, o que é 1/3? É 1 dividido por 3, né, pessoal? Isso aqui é aproximadamente 0,3, tá? Então isso aqui vai ser, ó, menos o 0,3. Isso aqui vai ser 0,3, beleza? Então agora a gente consegue colocar ali no gráfico esses nossos pontos, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos pôr aqui na reta x, né? 0 já está aqui. Aqui nós temos o π sobre 2. Aqui nós temos o π. 3π sobre 2 e 2π. Vamos lá. Quando x vale 0, qual é o valor da nossa função, né? Quando x vale 0, a nossa função vale 0,3. Então aqui, ó, 0,4 está aqui. O 0,2 está aqui, ó, um pouquinho acima do zero. O 0,3 vai estar bem aqui, pessoal. Tá vendo? Ó? Bem aqui, tá? Então a gente vai ter um ponto aqui, ó. Então vamos colocar aqui um ponto bem aqui. Beleza? Aí quando x vale π sobre 2, a função vale 0. Então nós vamos ter aqui um ponto aqui em cima da reta x, tá? O valor da função é 0. Quando vale π, a função é menos 0,3. Então aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,3 vai estar aqui, ó, nesse meiozinho aqui, tá? Então a gente tem um ponto aqui. E depois nós temos no 3π sobre 2, né? O x valendo 3π sobre 2, a função vale 0. Então voltamos aqui, ó. E quando x vale 2π, volta a ser 0,3, que é exatamente a mesma altura do nosso primeiro pontinho lá, que é aqui. Agora a gente liga esses pontos e observa aí como é que a nossa função está se comportando, tá? Aqui, ó, começando aqui, a gente vem aqui, ó, desce, aí aqui a gente sobe, pronto aí. Essa é a nossa função cosseno, tá? Você observa que ela tem o mesmo formato da função, né? Essa é a função 1/3 de cosseno, né? Observa que ela tem o mesmo formato da função cosseno, só que ela está mais achatadinha, né? Lembra? Vamos desenhar a função cosseno para a gente poder comparar. Ó, a função cosseno, ela passaria por esses pontos aqui que eu vou colocar aí para vocês, tá? Ó. Aqui, ó. Se o x é 0, o valor de cosseno é 1. Se o x é π sobre 2, o valor de cosseno é 0. Se o x é π, o valor do cosseno é menos 1. Se é 3π sobre 2, o valor do cosseno é 0. E se é 2π, o valor do cosseno é 1. Então, para comparar ela com a função cosseno, né? Aí a gente vem aqui, ó, e desenha aqui a função cosseno. Olha aí, está observando? Ou seja, houve uma alteração? Houve. Onde essa alteração ocorreu? Na amplitude de novo, né? E aí a gente reforça que quando a gente multiplica aqui, ó, a nossa função cosseno por um número aqui na frente, ela pode ficar o quê? Ou ela fica mais alongada, né? Ó,
Ou ela fica mais alongada assim, ó, né? Ou ela fica mais achatadinha assim, tá? Ó. Então, basicamente, esse número aqui, ele provoca uma alteração na amplitude da nossa função, né? E por consequência na imagem também, tá? Então, a gente pode anotar aqui, ó, o período dela é 2π, tá? A amplitude dela, qual vai ser a amplitude dela? O maior valor dela, ó, tá? Aqui eu tô, embora esteja escrevendo em rosa, eu tô falando da azul, tá, pessoal? Então aqui a amplitude dela aqui, ó, vai ser o quê? Do 1/3 até o -1/3, né? Ó, o maior valor e o menor valor da função. Então a gente vai ter 2/3, né? Ó, daqui até o zero, 1/3. Depois daqui até esse 1/3 até o zero, tem outro 1/3, né? Então eu tenho 2/3, né? 2/3. Como eu tenho que dividir por 2, lembra? A divisão de fração é só multiplicar em cruz, né? Então eu faço aqui, ó, 2 vezes o 1 que não aparece aqui, 2. 3 vezes o 2, 6. Simplificando por 2 aqui, 1/3 é a amplitude, tá? E a imagem, né? A imagem, essa função azul ali, ela assume valores, né? Aqui, ó, do -1/3 até o 1/3. Belezinha? Então vamos continuar aqui. Agora, pessoal, observa aqui, ó, a gente viu ali 2 exemplos de mudança de amplitude. A gente vai ver agora o período. Quando é que o período muda? Observa aqui, o que a gente está fazendo aqui de diferente? Agora a gente está colocando um número multiplicando aqui dentro. Tá vendo? Ó? Cosseno de 3x. Lembra que até agora a gente só tinha cosseno de x, seno de x, né? Agora a gente está tendo cosseno de 3 vezes o x, ou seja, eu botei um número multiplicando aqui. Então vamos ver o que acontece quando a gente faz esse tipo de coisa, tá legal? Então, para isso, a gente tem aqui, né, os valores do... Lembra, né, aqui eu vou pôr sempre o que aparece aqui dentro, né, 3x, só que eu vou precisar colocar aqui na reta x os valores de x. Então, eu vou precisar dos valores de x e depois eu vou calcular o cosseno de 3x, que é o que eu vou pôr aqui no nosso gráfico, tá? Então vamos lá. A variação aqui não muda, sempre a mesma, tá? Ó, sempre a mesma. Então aqui eu vou ter 0, π sobre 2, π. Aqui eu tenho 3π sobre 2 e 2π, certo? Aí aqui eu agora vou ter que calcular o meu x. Poxa, como é que eu calculo o meu x? Pessoal, ó, pensa comigo. Se 3x for 0, vamos colocar aqui, ó. Se o 3x for igual a 0, concorda que o x vai ser igual a 0, o 3 passa dividindo? Então, o x vai ser igual a 0, né? 0 dividido por 3 é 0. Então, aqui, pessoal, quando isso acontece, de ter alguma variação aqui dentro que não seja só o x, a gente vai ter que resolver equaçõezinhas do primeiro grau, tá? E aí a gente descobre o x, que é o que a gente precisa, tá? Então, se o 3x é 0, o x também vale 0. Agora vamos ver aqui, ó, se o 3x for π sobre 2. Se o 3x for igual a π sobre 2. Então, x vai ser igual a π sobre 2, dividido, 3 passa dividindo. Então, x vai ser, lembra a divisão? É só multiplicar em cruz, né? Aqui embaixo tem 1, π vezes 1 é π, 2 vezes 3 é 6. Beleza? Então, π sobre 6. Quando o 3x vale π sobre 2, o x vale π sobre 6. Agora, e quando o 3x vale π? Vamos colocar aqui, ó. Quando o 3x for igual a π. Então, x vai ser igual a π, o 3 passa dividindo, π sobre 3. Π sobre 3. E quando o 3x for igual a 3π sobre 2. Então, x será igual a 3π sobre 2, o 3 de novo, passa dividindo, divisão de fração, multiplica em cruz. X será igual a 3π vezes 1 é 3π, 2 vezes 3 é 6. Observa que aqui dá para simplificar por 3, né? Ó.
Se eu tenho 3π e divido para 3 pessoas, né? Cada pessoa fica com 1π. Se eu tenho 6 e divido para 3, 2. Então aqui, quando o 3x vale 3π sobre 2, o x vale π sobre 2. E por fim, quando o 3x ele é igual a 2π, o x será igual a 2π sobre 3. 3 passa dividindo, 2π sobre 3. Beleza? Agora eu quero aqui o quê? Eu quero o cosseno de 3x. Então eu quero o cosseno desses valores. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o cosseno de 2π é 1. Pronto, né, pessoal? Eu já sei o que eu coloco no x, já sei os valores da função que eu quero, o cosseno de 3x. Então vamos colocar aqui, ó, no x. 0 já está aqui, né, no encontro dos eixos. Aí eu tenho aqui o π sobre 6. Então vamos pôr aqui, ó, π sobre 6, depois π sobre 3, π sobre 3, depois π sobre 2, depois 2π sobre 3. Beleza? Então é isso aí. Agora vamos unir os nossos pontos. Vamos aqui, ó. Quando o x vale 0, a função cosseno de 3x vale 1. Então aqui no x valendo 0, a função está aqui, ó, no 1. Quando o x vale π sobre 6, a função vale 0. Aqui, ó. Quando o x vale π sobre 3, a função vale menos 1. Então, nós temos um ponto aqui. Quando o x vale π sobre 2, a função vale 0. Quando o x vale 2π sobre 3, a função vale 1. Então, um valorzinho aqui. Unindo esses nossos pontos, né? A gente consegue desenhar aqui a nossa funçãozinha trigonométrica. Nossa, passou fora ali, muito bem. Mas o formato dela é esse aí. Beleza? E aí, pessoal, a gente observa qual foi a mudança, né? O que né? Qual foi a alteração aí do nosso da nossa função? Pessoal, a alteração foi no período. Observa que ela não está indo mais até o 2π. Ela está indo no 2π sobre 3. Isso aqui, pessoal, equivale a 120 graus, né? Ou seja, antes, para ela concluir um ciclo, ela precisava ir até o 2π, até o 360. Agora, ela está indo até o 120. Significa o quê? Que ela está concluindo o período dela mais rápido. É como se a gente imaginasse, né, o período da Terra, né, da volta da Terra em torno do Sol, né, que também é um desses movimentos periódicos. Se a gente imaginar que, por exemplo, né, a Terra aumente a sua velocidade, né, só conjecturando aqui, se a Terra aumentar a velocidade dela, ela vai conseguir fazer com que o período, ou seja, essa volta em torno do Sol, seja o quê? Mais rápida, tá? Então, é isso que acontece quando tem um número multiplicando aqui, ó. A gente fez com que o período fosse mais rápido. Ou seja, na analogia com o caso da Terra, o nosso ano deixaria de ter 365 dias e passaria a ter 100 e poucos dias, tá? A volta dela seria mais rápida, que a velocidade dela estaria sendo multiplicada por 3. Se a gente tentar fazer aqui, ó, a função cosseno, né, a gente até consegue fazer uma parte dela. Olha só, quando x é 0, o cosseno é 1. Então, a gente tem um ponto aqui, ó, né? Pontinho que eu vou marcar. Depois, né, lembra que no cosseno é o π sobre 2, né? Aí seria 0, seria um ponto aqui. Depois, no 3π sobre... Ó, tá vendo? 3π já ia estar aqui na frente, ó, o 3π sobre 2, tá? Ó, já está aqui. Aqui a gente consegue desenhar só um pedacinho da função cosseno de x. Ó. Viria aqui, ó. Aí aqui, ó, ela viria aqui. Aí depois ela ia descer aqui. Aí ela ia passar por aqui. Ia passar no mínimo. Mas ela ia fazer... Ela ia terminar o período dela bem aqui na frente. Se nosso plano cartesiano viesse até aqui assim. Beleza? Então você observa que ia demorar muito mais até concluir um período, tá?
Então a mudança aqui, observe que não houve mudança na imagem, não houve mudança na amplitude, ó. Maior valor continua sendo 1, menor valor continua sendo menos 1, tá? Houve uma mudança aqui no período. O período dessa nossa função sofreu uma alteração e a gente, né, só para não perder o nosso hábito, a gente vai escrever aqui essa modificação que de fato houve aí, tá? Então a gente escreve aqui, ó, o período da função é 2π sobre 3. Só olhar aqui, né, pessoal? Onde ele chegou aqui, nesse caso, que como começa no zero, né? Do zero até o 2π sobre 3, você tem 2π sobre 3. Belezinha? Lembrando de novo, né? A gente desenha um período só da função, porque já é o suficiente para a gente conhecer ela. Ela continua tanto aqui para frente, como aqui para trás nos negativos, tá? Então, ok aí. Vamos ver agora aqui este outro exemplo. De novo, pessoal, observa que não tem só o x aqui, ó, dentro do parênteses, então a gente vai ter uma alteração no período da nossa função. Agora a gente vai ver que alteração é essa que a nossa função, né, que a nossa função vai sofrer, tá? Para isso nós vamos precisar aí dos valores de x, né? Primeiro vamos colocar aqui, né, ó, o primeiro que aparece aqui é sempre o mesmo, né, pessoal? Já perceberam, né? X sobre 2, só que eu não vou pôr x sobre 2 aqui na reta x, né? Na reta x eu preciso dos valores de x. Então aqui, ó, x sobre 2, aqui o x que eu vou precisar e aqui o cosseno de x sobre 2, beleza? Então vamos lá. X sobre 2, variação que não muda, tá? Então isso aqui vocês já devem até ter decorado até essa altura. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Agora aqui vamos lá. Como é que eu faço o x? De novo, pessoal, equaçãozinha do primeiro grau. Se o x sobre 2 vale 0, né? Quanto é que vai valer o nosso x? Então eu escrevo aqui, ó, se o x sobre 2 é igual a 0, então o meu x vai ser igual a 0. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. 0 vezes 2, x é 0. Tá? Então aqui, ó, x também será 0. Agora, se o x sobre 2 for π sobre 2, se o x sobre 2 for igual a π sobre 2, você passa o 2 multiplicando, né, vai ficar 2π sobre 2, que é π, né? Aqui, como toda a sua equação está em cima do mesmo número, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Cancela o 2 com 2, x é igual a π, tá? E se o x sobre 2 for igual a π? Vamos lá. Se o x sobre 2 for igual a π, então o x será igual a... Esse 2 está dividindo aqui antes do igual, passa para depois do igual, né, fazendo o contrário da divisão, que é a multiplicação. Então, 2 vezes π, 2π. Então, o x será 2π. E se o x sobre 2 for igual a 3π sobre 2? Ó. De novo, ó, a equação está em cima do mesmo denominador, né? Mesmo número, eu posso cortar. Ó. X é igual a 3π. Certo? Se o x sobre 2 for igual a 2π, então nós teremos o quê? X igual a 4π, né? Que esse 2 vai passar multiplicando, 2 vezes o 2π vai dar 4π. Agora a gente pega aqui o cosseno do x sobre 2. Cosseno desses valores, ó. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o cosseno de 2π é 1. Belezinha? Vamos colocar no gráfico agora esses pontos que a gente tem aí. Então vamos aqui. Observe que a gente sempre escolhe uma cor do gráfico, né? Então vamos lá. X, se o x for 0, o valor da função que eu quero é 1. Né? Vamos pôr aqui antes para a gente se orientar melhor, né? Colocar aqui os valores de x, né? 0, depois aqui a gente vai ter π, depois 2π, 3π, 4π. Beleza? Então, vamos lá. Se o valor de x é 0, o valor da minha função é 1. No 0, o valor da função é 1. Então, nós temos um pontinho aqui, ó, entre o 0,8 e o 1,2. Se é π, o valor é 0. Então, o valor da função está em cima da reta x, porque é 0 o valor da função.
Se é 2π é menos 1, então menos 1 está aqui, ó. Se é 3π, o valor é 0, então está em cima da reta x, né? E se é 4π, o valor é 1. Então, nós temos o valor aqui. Ligando esses pontinhos aí, né? Obedecendo a formação de uma senoide, a gente sabe que o nosso gráfico será uma coisa desse tipo aqui. Certo? Ó, pronto, ó, o gráfico da nossa função. Observe que, né, qual foi a mudança aí, que a gente percebe bem claramente, né? A mudança é uma mudança de período, né, pessoal? Essa nossa função, ela é uma função que ela está indo do 0 até o 4π. Então, o período dela é 4π, certo? E aí, a imagem continua sendo aqui, ó, do menos 1 até 1, não sofreu alteração com relação à função cosseno dx, né? E a amplitude também, ó, não sofreu alteração. Então, quando a gente provoca alguma mudança aqui, ó, né, diferente do x, né, ou seja, diferente do cosseno dx, a gente provoca alguma mudança, o que acontece? Uma alteração no período. O período aqui passou a ser 4π, beleza? E aqui também, ó, se a gente usar a mesma analogia com a Terra, é como aqui, né, ó, se a nossa velocidade tivesse sido dividida por 2, ou seja, né, eu estou indo 2 vezes mais lento aqui, certo? E aí a analogia com a volta da Terra é como se ela passasse a demorar 2 anos para dar uma volta em torno do Sol, né? Ou seja, ela passa a demorar 2 anos para concluir um período dela, né, que a gente sabe ser de 1 ano. Belezinha? Ok. Então vamos continuar aqui. Agora, pessoal, a gente vai ver uma mudança que a gente chama de translação. Tá? O que é uma translação? Você observa, ó, que o x não está sendo multiplicado por nada aqui, ó. Ou seja, o nosso período não vai ter alteração, né? Mas nós temos aqui um número sendo subtraído e um outro número sendo somado. Vamos ver o que acontece? Né? Vamos ver aqui o que acontece com a nossa função agora. Então, a gente vai, né, aqui primeiro sempre aqui o que aparece no parênteses aqui. Então, aqui a gente vai ter, né, x menos π sobre 2. Só que eu não vou poder pôr x menos π sobre 2 aqui. Eu preciso dos valores de x, né? Aí aqui eu vou fazer o que? O seno de x menos π sobre 2. E aqui eu vou colocar o valor da função, né? Seno de x menos π sobre 2 mais 2, que é o que eu quero, certo? Observando, essa quantidade de passos que eu dou aqui na tabela, né, a quantidade de colunas, é porque eu quero explicar bem passo a passo. Se você já conseguir fazer esse e já vir direto para esse, ou enfim, nessa maneira aqui é muito livre, tá? Eu faço o passo a passo que é para facilitar o entendimento, beleza? Então vamos lá. Essa variação aqui, ó, né, do que aparece aqui no parênteses, ela não muda, né? Então é 0 π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos achar o nosso x, tá? Vamos achar aqui o nosso x. Se o x menos π sobre 2 for igual a 0, né, que é a primeira condição aqui na primeira linha, né? Então, o nosso x vai ser o quê? Vai ser π sobre 2, né? Porque o menos π sobre 2 passa para o outro lado, mais π sobre 2, certo? Com 0 não vai fazer diferença, né? Então, quando o x menos π sobre 2 vale 0, o nosso x vai valer π sobre 2, beleza? E quando o nosso x menos π sobre 2 vale π sobre 2? E quando o nosso x menos π sobre 2 é igual a π sobre 2? Então, o x vai ser π sobre 2, que já está depois do igual. Esse menos π sobre 2 vai para cá, mais π sobre 2. Então, o nosso x será igual ao quê? 1π sobre 2 com mais 1π sobre 2, nós temos 2π sobre 2. Só que 2π dividido para 2 dá 1π para cada um, né? Então, π.
Quando o nosso x menos π sobre 2 vale π? Quando o nosso x menos π sobre 2 vale π. Então, o x ele vai valer π mais π sobre 2. Aqui, pessoal, é uma continha de mais com fração, certo? E aí, eu preciso que a parte de baixo seja igual, tá? Então, o nosso x... Aqui a gente já tem a dica, né? Ó. O que é o π? O π é 2π sobre 2, ó. Então, no lugar do π, eu posso colocar 2π sobre 2 mais 1π sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? 3π sobre 2, certo? Então, aqui, quando o x menos π sobre 2 vale π, o nosso x, né, vale 3π sobre 2. Beleza? Vamos ganhar espaço aqui, né, para a gente fazer os outros dois casos, tá? Vamos aqui. Quando o nosso x menos π sobre 2 vale 3π sobre 2. Então, aqui, ó, o x vai valer 3π sobre 2, que já está depois do igual, e esse menos π sobre 2 passa para lá, mais π sobre 2, né? Então, o x vai ser igual ao quê? 3π sobre 2 com mais 1π sobre 2, nós ficamos com 4π sobre 2. Só que 4π dividido para 2 dá 2π para cada um, né? Então, aqui vai valer 2π, certo? Agora aqui, ó, no 2π, né? Quando o nosso x menos π sobre 2 vale 2π. Então, x vai valer 2π mais π sobre 2, né? De novo, continha de mais com fração, a parte de baixo tem que ser igual. Observa aqui, ó, que a conta anterior deu a dica pra gente. Ó. 2π é a mesma coisa que 4π sobre 2. Então, no lugar do 2π, eu posso pôr aqui, ó, 4π sobre 2 mais π sobre 2. Ou seja, x será igual a 4π sobre 2 com mais π sobre 2, nós temos 5π sobre 2, beleza? Então, aqui no último, ó, 5π sobre 2, certo? Agora, nós vamos calcular o seno desses valores aqui, ó, né? Como é que eu calculo aí o seno desses valores? Aqui, ó, seno de 0, né? Ó, é seno desses valores aqui, né? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é 0. Agora, ó, a função que eu quero são esses valores, só que, ó, mais 2, né? Então, eu vou pegar agora, a esses valores aqui, eu vou somar mais 2. 0 com mais 2, 2. 1 com mais 2, 3. 0 com mais 2, 2. Menos 1 com mais 2, 1. 0 com mais 2, 2. E vamos colocar isso no gráfico, tá? Relacionando aqui, tá? Relacionando o quê? A gente vai relacionar essa coluna aqui, que é a coluna do x, né? Com essa coluna aqui, que é a coluna da função que a gente quer, tá? Então, são esses dois valores aqui. Vamos colocar aqui os valores de x. Aqui, ó, π sobre 2. Aqui, π. Depois, 3π sobre 2. Depois, né, ó, 2π. E depois, 5π π sobre 2. Belezinha? Ótimo. Agora, vamos lá. De que cor que eu vou fazer esse gráfico? Acho que vou fazer... fazer ele um verdezinho aqui. Então, vamos lá. Quando o nosso x vale π sobre 2? Quanto é que vale a função? 2. Então, π sobre 2 a gente tem que ligar com esse 2 aqui, tá vendo? Então, a gente vai ter um pontinho na função aqui, ó. Tá? Quando o nosso x vale π, a função vale 3. Então, o π eu tenho que ir lá no 3, ó. Nossa, aqui está o 2,8, aqui está o 3,2, o 3 está bem aqui nesse meio, tá? Ó. Então, aqui, ó, tá? 3. Quando vale 3π sobre 2, o x, a função vale 2. Então, 3π sobre 2, a função vale 2. Ela volta
aqui na altura do 2. Quando o x vale 2π, a função vale 1. Então, 2π, ó, o 1 está aqui, entre o 0,8 e o 1,2, né? Aqui, ó. E quando vale 5π sobre 2, a função volta a valer 2. Então, aqui a função volta a valer 2. E aí, para a gente ter o nosso gráfico bonitinho, a gente liga esses pontos, né? Então, aqui, ó. Vai até aqui, depois volta aqui, vai lá em cima. Beleza? Aí, ó, esse é o gráfico dessa função. Agora a gente precisa estar atento ao que aconteceu com o gráfico dessa nossa função. Tá? O que aconteceu? O que você consegue observar de diferente aí? Né? Pensa um pouquinho. O que a gente percebe? O nosso gráfico está deslocado, né? Os outros gráficos, pessoal, eles ficavam aqui, né? Ó. Aqui, ó, na retinha X bonitinho, né? Só que esse, se você observar os pontos dele, todos os pontos dele estão 2 unidades para cima. Por quê? Porque ó, nos valores de seno eu coloquei mais 2, ó, e ele subiu. Isso a gente chama, pessoal, de translação vertical, tá? Isso aqui é uma translação vertical, ó. Subiu 2 unidades para cima, essa movimentação que ele fez aí subindo, tá? E outra diferença é, os outros gráficos, lembra que eles começavam aqui, ó, o período, né, quando a gente analisava, começava aqui, né, começava. Só que esse começou um pouco para frente, significa o quê? Que eu desloquei, né, a minha função para cá, né, como se eu fizesse aqui com ela, ó, ela veio daqui para cá, tá? E isso a gente chama de translação horizontal, tá? É como se a gente provocasse 2 movimentos aqui no nosso gráfico, tá? Então a gente tem basicamente aí 2 movimentos. Um movimento, né, é esse aqui, que a gente jogou ele mais para cima, e o outro movimento é esse aqui, ó, tá? Aqui a gente chama de translação vertical, né? Aqui, ó, uma translação vertical, e aqui a gente chama de uma translação horizontal, beleza? Então, é importante a gente saber o que cada número que a gente acrescenta no gráfico de seno de x, ele interfere na função seno de x. Belezinha? Então, aí o período, professor, porque antes era no zero, tá? O período aqui, pessoal, é a mesma coisa. Ó. Observa como não mudou o período. O período a gente olha aqui na reta x, não é? Então, vamos observar que o período, nesse caso, ele não sofreu alteração. Vamos olhar aqui, ó, período, ó. Ela não está indo do π sobre 2 até o 5π sobre 2? Para eu saber só essa distância aqui onde a minha função está aparecendo, né? Eu faço o quê? Eu faço 5π sobre 2 menos o π sobre 2. É que antes, né, pessoal, como ela começava no zero, qualquer valor menos o zero não tinha diferença, né? Ia dar esse valor mesmo. Mas aqui, ó, observa que 5π sobre 2 menos 1π sobre 2, a gente fica com 4π sobre 2. 4π dividido por 2 continua sendo, ó, 2π, tá? O período ele só vai se alterar se a gente multiplicar ou dividir esse x aqui por algum valor, tá bom? Aí vamos ver aqui a amplitude. Ó. O que houve com a amplitude? Qual o valor máximo da minha função? Não é 2? Não, é 3, né? É, 2 aqui, ó, 3. O valor máximo não é 3? Qual é o valor mínimo aqui? Ó? Não é 1? Ó, valor máximo, que a gente pode ver no gráfico ou aqui na tabela, né? O valor máximo e o valor mínimo da minha função, certo? E aí como é que eu faço a amplitude? Não é a distância entre os dois? Do 1 até o 3 a gente tem quanto? A gente vai ter 3 menos o 1, não é isso? E a gente divide por 2. 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é 1. Viu? Não sofreu alteração de amplitude. Por quê? Porque não tem nenhum número multiplicando aqui na frente, né? Se não tem nenhum número multiplicando aqui na frente, não tem alteração de amplitude, certo? E por fim, a gente pode ver a imagem. A imagem também sofreu alteração, né, pessoal? Onde é que a nossa função tem valores? Ó? Ela só vai ter valores olhando aqui, ó, onde é a nossa função, né? Ó, do 1 até o 3. Então, a imagem dela é do 1 até o 3, que a gente pode ver na tabela aqui também. Do 1 até o 3, tá? Ok, vamos à nossa próxima. O que eu fiz aqui nesse caso?
né, o nosso último exemplo aqui. O que eu fiz? Eu coloquei alteração em tudo que era possível. Entendeu? Isso aqui é uma função que ela vai ter todas as mudanças possíveis. Tem número multiplicando na frente, então vai ter amplitude. Tem número multiplicando o x aqui, ó, então vai ter mudança de período. Tem número somando aqui, então vai ter uma translação horizontal. E tem número aqui fora, né, subtraindo ou somando no caso, que vai ser uma translação vertical. Vamos ver o que acontece com a nossa função, tá? Isso aqui vai dar um trabalhinho, mas vamos fazer passo a passo. Tá? Então aqui, vamos começar aqui, ó. 2x mais π sobre 2. 2x mais π sobre 2. Eu, para colocar na reta x, vou precisar dos valores de x, né? Depois eu vou querer o seno de 2x mais π sobre 2. E depois eu vou querer isso aqui, 2 vezes o seno de 2π mais π sobre 2 menos 3. Beleza? Então vamos lá. A variação aqui, né, do que aparece entre parênteses não vai mudar nunca, né? Então é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Agora a gente vai descobrir o valor de x. E aí a equaçãozinha do primeiro grau, de novo, né? Vamos aqui, ó. Se o 2x mais π sobre 2 mais π sobre 2 for igual a 0, então, aqui é a equação do primeiro grau. Eu quero descobrir o x, né? Então, ó, 2x fica sendo o quê? Menos π sobre 2, né? Beleza? Porque eu passei esse mais π sobre 2 para cá, ficou menos π sobre 2. E o x vai ser igual a menos π sobre 2 dividido pelo 2, que esse 2 que estava no x passou dividindo agora. Divisão de fração, né, pessoal? Então, o nosso x vai ser, multiplicando incluso, vai ser menos π, que é o π vezes 1, 2 vezes 2, 4, menos π sobre 4. Então, nosso x aqui vai valer menos π sobre 4. Beleza? Ok. Agora vamos ao próximo. Se 2x mais π sobre 2 for igual a π sobre 2. Aí nós temos que o 2x será igual a π sobre 2, que já está depois do igual. Esse mais π sobre 2 passa para menos π sobre 2. π sobre 2 menos π sobre 2 não dá zero? Então, o 2x será igual a zero, né? Ou seja, que número que multiplica o 2 para dar zero, né, pessoal? Óbvio que o nosso x aqui é zero, tá? Então, zero. Depois, né, e aí eu vou precisar de um espacinho, então vou apagar esse pedacinho, tá? Apaguei até um pedaço da nossa tabela. Então, vamos lá. Se o nosso 2x mais π sobre 2 for igual a π, então nós temos que 2x será igual a π menos π sobre 2. Então, o nosso 2x será igual... Como é que eu escrevo, né? Esse aqui. A técnica, pessoal, eu já mostrei para vocês várias vezes em sala, né? Aqui embaixo tem 1. Como eu quero que seja igual, né? Em cima e embaixo, eu quero que seja igual a 2. Então, uso fração equivalente, né? Eu multiplico por 2 aqui, em cima e embaixo. E aí nós ficamos com o que a gente quer, né? 2 vezes π, 2π. 1 vezes 2, 2. Menos π sobre 2. E aí, se eu tenho 2π sobre 2 e tiro 1π sobre 2, eu fico com 1π sobre 2 só, né? Então, fica 2x é igual a 1π sobre 2. E aí, o x fica o quê? π sobre 2 dividido por 2, que nós já fizemos na equação anterior, né? E vimos que dá π sobre 4. Só que agora é positivo, né? π sobre 4. E agora, vamos fazer a próxima, né? Se o 2x mais π sobre 2... mais π sobre 2 for igual a 3π sobre 2. Aí nós temos que o 2x será igual a 3π sobre 2 menos 1π sobre 2. 3π sobre 2 menos 1π sobre 2, né? Vai dar o quê? 2π sobre 2, né, pessoal?
Só que 2π dividido por 2 não é π? Então isso daqui, né, leva a gente a pensar, e aí eu vou precisar de espaço, né? Vamos continuar aqui, ó. E aí a gente, continuando a nossa equação ali, eu sei que aqui, ó, né, 2π dividido por 2 é π, então vai ficar 2x igual a π. Vamos aqui, ó, 2x igual a π. Então, x vai ser igual a π, o 2 passa dividindo, π sobre 2. E, por fim, se o 2x mais π sobre 2, né, vamos já ganhar aqui espaço, se o 2x mais π sobre 2 for igual a 2π, a gente vai ter o quê? Que o 2x será igual a 2π, esse mais passa para cá, menos π sobre 2, né? E aí nós temos que o 2x será igual, pessoal, isso aqui, ó, né? Ó, 1 aqui embaixo, multiplicar por 2, né? Ó, vai ficar 2 aqui, 4π sobre 2, né? Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, como eu acabei de fazer no outro exemplo, fica 4π sobre 2 menos 1π sobre 2, ou seja, fica 3π sobre 2, certo? E aí nós vamos ter o quê? Que o nosso x será 3π sobre 2 dividido por 2, né? Que o 2 passa dividindo. Então, divisão de fração, só multiplicar em cruz, né? 3π vezes 1 é 3π, 2 vezes 2 é 4. 3π sobre 4. 3π sobre 4. Belezinha? Agora nós precisamos o quê? Do seno, né? Do seno desses valores aí. Então vamos aqui, ó. Seno de quem? Do 2x mais π sobre 2. São o seno desses valores. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Agora vamos fazer essa conta, que é a função que a gente de fato quer. Eu vou pegar esses valores de seno, ó, aqui, ó, tá vendo? Multiplicar por 2 e subtrair 3. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes isso aqui, que é isso que está aqui nessa coluna. Vamos lá. Ó. 2 vezes 0. 0. Menos 3, menos 3. Certo? Então, vamos colocar aqui menos 3. Agora aqui, ó. Agora, o seno de 2π mais π sobre 2 vale 1. Aí eu quero isso vezes 2. 2 vezes 1 é 2. Menos 3, menos 1. 2 vezes 0, 0. Menos 3, menos 3. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 com menos 3, menos 5. E 2 vezes 0 é 0 com menos 3, menos 3. Agora a gente vai colocar no gráfico, né, esses valores aí, ó. X relacionando com a função que a gente quer, beleza? Agora vamos aqui. Vamos pôr primeiro aqui os valores de x. Menos π sobre 4. Pessoal, observa que agora a gente não começa aqui na parte positiva, né? O x é menos, então aqui, ó. Menos π sobre 4. Aí depois vem 0, que já está aqui, né? 0 no cruzamento dos eixos, 0. Depois vem π sobre 4. Depois vem π sobre 2. Depois vem 3π sobre 4. Beleza? Ok. Agora a gente pode relacionar o x com a função que a gente quer, tá? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Quando o x vale menos π sobre 4, a função vale menos 3. Então, menos π sobre 4 tem que vir aqui, ó, no menos 3, ó, que está aqui. Entre o 2,8, né, negativo, e o 3,2, tá? Menos 3. Quando o x vale 0, a função vale menos 1. Então, no 0, eu tenho que vir aqui, ó. Tá? Menos 1. Aqui, ó. Entre o menos 0,8 e 1,2. Quando vale π sobre 4, a função vale menos 3. Π sobre 4, a função vale menos 3. Então, a gente volta aqui, né? Ó. Menos 3. Quando vale π sobre 2, a função vale menos 5. Π sobre 2, ó. Ó, menos 4,8, 5,8, menos 5 está bem aqui no meio. Ó. Então, a função vai valer menos 5 aqui. Quando a função vale 3π sobre 4, a função vale menos 3 novamente. Então, aqui na altura do menos 3. Ligando esses pontos aí, a gente tem aí o comportamento do nosso gráfico. Vamos ao desafio de ligar esses pontos aqui.
aqui, a gente vem aqui, a gente fecha aqui. Pronto, esse é o gráfico, né, da nossa funçãozinha trigonométrica aí. E agora a gente vai ver quais são as alterações, né, que ela sofreu se a gente comparar ela com a função seno de x, né, original, né, apenas seno de x. Então vamos ver aqui. Vamos lá, vamos começar olhando para o período, tá? Vamos começar aqui olhando para o período dela. O período. Diminuir aqui o período dela. Vamos lá. Ó, ela está indo aqui, ó, do 3π sobre 4 até o menos π sobre 4. Período, pessoal, é sempre esse extremo menos esse, tá vendo? Ó? O último da tabela menos o primeiro. Então eu tenho 3π sobre 4 menos o menos π sobre 4. Só que menos com menos dá mais, né? Então nós temos 3π sobre 4 mais, né, π sobre 4. Então a gente tem aqui 3π com mais 1π dá 4π sobre 4. 4π dividido por 4 é π. Então, observa que o período não é 2π, né? O período é π, beleza? Então, legal. Então, a alteração de período a gente já viu. Vamos ver aqui a alteração na imagem. Então, imagem. Como é que fica a imagem? Qual é o maior valor da minha função, pessoal? O maior valor, né? O que está mais aqui, ó, mais alto aqui, ó. Não é menos 1? Ó, menos 1, né? Menos 1. Qual é o menor valor? Lá embaixo, ó, o menor valor. Não, menos 5. Então, eu faço menos 1, menos o menos 5. Lembrando que eu tenho sempre que dividir por 2, né? Vamos lá? Menos 1, menos menos fica mais 5 sobre 2, né? Quanto é que é menos 1 mais 5? Ou seja, eu devo 1 e pago 5. Eu não vou receber 4 de troco? Troco é positivo, né? 4 sobre 2, que é 2, ó. Imagem, tá? Eu coloquei imagem, pessoal. Isso é amplitude, né, pessoal? A gente come uma bolinha aí, tá? Vamos aqui. Amplitude, tá? Isso aqui não é imagem, tá? A imagem já vai ver agora, tá? Aqui nós temos a amplitude da nossa função. Vamos corrigir aqui, ó. Amplitude, tá? Agora sim nós vamos ver a imagem, que é onde é que ela assume valores aqui no nosso eixo de funções, né? Ó. Ela, de onde até onde ela tem valores. Observa, pessoal, ela vai ter valores do menos 1, aqui, ó, né? Ó, do menos 1 até onde? Até onde? Até onde? Ó? Até o menos 5. Então, ela tem valor aqui, ó, do menos 5 até o menos 1. Beleza? Então, essas são as informações. E observa que ela sofreu alteração em tudo, né? Ela sofreu alteração no período, né? Que se fosse a função só seno de x, o período seria 2π, né? Na amplitude, que se fosse só seno de x seria 1. Na imagem também, né? Que seria do 1 até o menos 1. E aqui é do menos 1 até o 1. E aqui é do menos 5 até o menos 1. Então, observa que a gente colocou aqui, né? Ó, alteração na amplitude, alteração no período, translação também, né? Ó, translação horizontal, você observa que ela não está começando aqui, ela está, ó, né? Ó, ela veio deslocada para cá, né? Ó, e translação vertical, né? Ó, observa que ela está um pouco mais abaixo, que eu tirei 3 unidades, ó, menos 3, né? Então ela veio 3 unidades aqui para baixo. Belezinha? Ó, pessoal, só para a gente ter uma ideia melhor aí, né, de como funcionam esses coeficientes, né, esses números que a gente vai acrescentando nas funções trigonométricas, eu coloquei aqui um exemplo, tal, de uma função seno para vocês, tal. E aqui a gente vai ver o que acontece quando esses números eles vão se modificando. Por exemplo, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é a amplitude, tá? Então a gente vai ver aqui o que acontece quando eu movimento. Observa aqui, né? Ó, olha aqui embaixo, vocês vão prestar atenção aqui na função. O que está acontecendo aqui é um número multiplicando a função, tá? E o que acontece, ó? Ó, tá vendo? Ó? A amplitude, conforme eu vou alterando, ó,
ó, a amplitude ela vai sendo maior, tá vendo? Ó? Ou menor, né, de acordo com esse número aí que está multiplicando a nossa função seno, tá? Ó, alterando o número que multiplica, ó, menos 1,5, 2, aí tá vendo? Ó, tá vendo? Então, de acordo com o número que multiplica, tem aí, ela vai ficando mais, a gente pode dizer que esticada verticalmente, né? E aí é uma alteração de amplitude. E, por consequência, nós observamos uma alteração na imagem da nossa função mesmo, né? Ó, por exemplo, aí ó, a nossa função tem imagem do menos 3 até o 3, né? Então, essa é a imagem dela. Tá? E a amplitude dela seria o quê? Do 3 até o menos 3, a gente tem 6 dividido por 2, 3, certo? Então, isso é alteração de amplitude. Vamos observar agora, quando a gente movimenta aqui, ó, o período. O que acontece? Ó, ela vai ficando mais achatada, tá vendo? Ó, ou menos achatada também, né? Ó, certo? Então, isso é alteração de período, tá? Observa onde é que o número está se modificando ali. É o número que multiplica o x, tá vendo? Ó? Como a gente viu até agora aí na nossa videoaula, certo? E aí a gente tem essa modificação aí no período da função, tá? Então, vou parar aí o período. Agora vamos ver aqui a nossa translação, né? Que translação é essa primeira aqui, ó? Ou seja, ó, observa que ela está só se movimentando de um lado para o outro, né? Ó, essa é a nossa translação horizontal. E onde é que acrescentou o número aqui na função? Ó? Tá vendo? Ó, tá vendo que é seno de 1,6x mais aí, ó, 0,2. Ó. Aí esse número vai se movimentando, tá vendo? Vai mudando, né? E aí a nossa função vai se movimentando horizontalmente para um lado ou para o outro, de acordo com o valor ali, né, desse número, ok? Agora vamos a uma translação vertical. Vamos ver, translação vertical. Acrescentou mais um número lá na nossa função, aquele 0,1 ali, né? Ó. E ó, translação vertical. Vai para cima ou para baixo, de acordo com a mudança daquele escalar ali, beleza? Então, isso aqui deixa um pouco mais claro, né, com esse software aí, de geometria dinâmica, para a gente entender qual é a interferência de cada valor, né, de cada coeficiente da nossa função trigonométrica. Tá ok? Espero ter ficado, né, espero que esses conceitos fiquem mais claros para vocês aí. Né, pessoal, eu sei que essa aula ficou um pouco mais longa, tá? Mas aí você pode ir dando pausa, né? Você pode ir devagar, né? Assiste aos poucos, enfim. É importante que vocês revejam essa aula, no caso, por mais de uma vez, porque ela explicita técnica, tá? E técnica tem muito que ver com treino. Então, quanto mais vocês treinarem, melhor vai ser para vocês conseguirem aí fazerem, né, gráficos de funções trigonométricas. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.